Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo Raro, Direito e Saúde, né? Um podcast onde eu e a minha maravilhosa amiga, doutora Janaína Quadros, conversamos sobre questões interessantes, né? Que envolvem, evidentemente, direito e saúde, mas sempre tendo esse viés relacionado ao fornecimento de medicamentos, tratamentos mais variados pelo SUS a pessoas portadoras de deficiências físicas. É isso mesmo, Janaína? Isso mesmo. Olá! Bom, hoje a gente está aqui com o tema Doenças Raras, Acessibilidade e Inclusão, trazendo como convidada a dona Deise Zanin, que ela é uma paciente de MPS. Eu não vou tentar falar o nome da doença, porque ela vai falar para nós depois. A Deise, ela é gestora pública, presidente do Instituto Atlas Biosocial. E eu quero, antes de passar a palavra para a Deise, falar um pouquinho sobre o que é uma doença rara. Considera-se, estou lendo sim, considera-se doença rara aquele que afeta até 65 pessoas em cada grupo de 100 mil indivíduos, ou seja, 1,3 pessoas para cada 2 mil indivíduos. O número exato de doenças raras não é conhecido, mas estima-se que existam entre 6 mil e 8 mil tipos diferentes de doenças raras em todo o mundo. Quando a gente fala em doenças raras, para mim, a primeira pessoa que vem na minha cabeça é a Deise, porque nesses 10 anos de estrada na advocacia, em direito de saúde, a Deise sempre foi uma referência em auxílio para as famílias. Então, Deise, fala um pouquinho para nós aí sobre as doenças raras e sobre a tua trajetória. Excelente. Muito obrigada. Bom, eu quero começar agradecendo a oportunidade e o convite por estar compondo a lista de vocês, de entrevistados nesse podcast, que é sempre muito importante. Eu acredito que a informação, ela ainda é a nossa arma maior nesse mundo, tanto de deficiências quanto de doenças raras. Nós sabemos que as doenças raras, elas ainda, embora tenha melhorado bastante, elas ainda são muito negligenciadas e muito pouco visíveis. Nós viemos num caminho de melhoria nessa parte da visibilidade, nessa parte de informação, mas ainda falta muito. Ainda nós temos muita ignorância no mundo em que a gente vive. E quando a ignorância não é ignorância do não saber, mas em sim do se sentir melhor que o outro e não fazer questão de saber. E, infelizmente, nós, pacientes, temos essa dificuldade. A gente vê isso nas mais diversas áreas, nas mais diversas esferas. Então, ser uma paciente com doença rara e hoje estar à frente de uma associação que cresceu muito nos últimos anos, é, para mim, um grande orgulho. E estar falando e levando essas informações para o maior número de pessoas, seja ela a população em geral, sejam elas médicos, professores, estudantes, é um grande desafio, mas é um grande desafio prazeroso. Então, muito obrigada pela oportunidade que vocês me proporcionam hoje. Não teria como ser diferente, Deise, né? Como a Janaína disse, né? Tu és referência no assunto, né? Então, não teria como prescindir da tua presença aqui para bater esse papo com a gente. Mas a Janaína disse agora que ela não ia falar o nome da doença rara que tu tens. E eu também não vou falar, porque é complicado, eu não entendi muito bem. Eu quero que tu me conte que doença é essa. Certo. Então, eu sou acometida por uma das 8 mil doenças raras, chamada mucopolissacaridose. A mucopolissacaridose, ela tem suas divisões também. Então, eu sou afetada pela mucopolissacaridose tipo 1. O tipo não quer dizer que ela é mais grave ou menos grave, é só uma questão de nomenclatura. Então, a MPS 1, mesmo ela sendo a primeira, ela tem 3 divisões. Ela pode ser de uma forma mais atenuada, que é a que eu tenho, intermediária ou a forma grave. A forma grave, os pacientes têm o cognitivo afetado. Então, muitos pacientes são bem comprometidos. Na intermediária, fica no meio termo, e a forma atenuada tem uma vida normal, vamos dizer assim, como qualquer pessoa. Mas o que determina isso é a mutação. Para que a doença seja determinada, são necessárias 2 mutações nos genes dos pacientes acometidos.
Acontece porque, eu vou fazer agora um resumo, mas bem grotesco, tá? Nada técnico, nada científico. Não, mas fica à Ótimo, vontade. ótimo. Para o paciente nascer com MPS1, o pai e a mãe portam o gene defeituoso. Então, 25% de cada gestação desse casal, cada vez que decidiu ter um filho, 25% de chance do filho ser acometido pela doença. Então, os pais portam, não desenvolvem, e os filhos, 25% de cada gestação pode nascer com a doença. Então, é uma loteria, né? E eu fui a sorteada na minha família, então eu sou a premiada. Recebi o gene defeituoso do meu pai, recebi o gene defeituoso da minha mãe e desenvolvi a doença. A MPS1, ela acontece porque o organismo não produz, ou a enzima que é produzida não tem qualidade. É uma enzima que é responsável pela limpeza do corpo, pela degradação de glicosaminoglicanos. Não é xingamento e não é de passar no pão. Os GAGs, eles se acumulam em todo o nosso corpo e a enzima, ela precisa fazer essa limpeza. Então, no organismo do paciente acometido, não tem essa limpeza. E acaba trazendo vários problemas. Cardíacos, respiratórios, ósseos, fígado aumentado, opacidade de córneas. E, nos casos graves, quando a mutação, uma ou as duas mutações são graves, compromete o cognitivo. Então, essa doença rara que tu tens, com a maioria daquelas que eu conheço, pelo menos, geram uma espécie de deficiência física. Sim, como todas, ou na maioria das doenças raras, acaba que o paciente, a condição ou a gravidade da sua patologia acaba levando a uma deficiência. Seja ela permanente, seja ela momentânea, visível ou não, né? O que eu falo sempre, as pessoas me criticam porque eu uso a fila preferencial no aeroporto para embarcar, quando eu estou trabalhando. É um direito. Não está visto, se você não olhar, alguns traços em mim são característicos, mas se não for bem observado, não diz. Eu não sou, ou eu não tenho uma deficiência porque eu não estou numa cadeira de rodas. Eu tenho uma mobilidade reduzida que me leva a ter algumas questões que me dão uma prioridade, que também são problemas que a gente enfrenta no dia a dia quando a deficiência não é visível. Então, mas a dificuldade de visão é uma deficiência. Está representada aqui no meu óculos. A pessoa que não ouve também tu não sabes, até chegar perto. Então, é um mundo ainda muito a ser desvendado. Eu vejo bastante essa queixa não, esse comentário que tu fez com pessoas que têm visão monocular, né? Porque, assim, elas precisam da preferência, afinal de contas, elas estão com a sua capacidade visual reduzida, né? E ainda assim, eu tenho alguns amigos, eu tenho 2 amigos, na verdade, que têm uma deficiência visual severa e não utilizam fila preferencial por medo. É que, assim, por exemplo... Imagina, é uma situação complexa, absurdo, né? No supermercado, uma vez eu fui questionada. A caixa não queria me atender porque eu estava na fila. Eu falei, moça, se eu estou nessa fila, eu sei por que eu estou aqui. Mas se você quiser, eu te apresento o meu laudo médico. Lógico. É como se tu tivesse que ter uma carteira de identificação, sou deficiente. Ou tenho mobilidade reduzida. Que bom que eu consigo fazer e que eu não preciso. Mas, a ideia é essa, inclusive, né? A ideia é ser o mais funcional possível, Exato. Mas a gente ainda vê muitas coisas. E dos pacientes que a gente acolhe na associação, tem muito disso também. Então, é ainda muito que se ensinar, muito que se informar a população para que essas coisas, quem sabe, no futuro próximo, médio, seja melhor, né? Vamos trabalhar para isso. Tu teve o teu diagnóstico ainda na infância? Não. Meu diagnóstico foi aos 20 anos de idade. Eu tive vários sinais e sintomas desde o meu nascimento. Eu nasci com o pé torto congênito, meu pé direito ele crescia curvado para dentro. Então já começou ali. Eu comecei a ir para o ortopedista desde que eu nasci. A cirurgia foi feita aos 5 anos, mas corrigiu um sintoma, não corrigiu o resto. Depois eu comecei a apresentar problema de visão, comecei a apresentar a mão em garra, que é uma das características da doença, mas sempre foram, e assim, eu sou muito grata, porque os meus pais, mesmo na simplicidade deles, porque os meus pais, eu sou de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul de 7.500 habitantes, eu sou natural de Ibiraiaras, lá na região nordeste do estado, numa cidade pequena, que há 39 anos atrás, né, os meus pais fizeram sempre tudo o que teve ao alcance deles.
aparecia o problema, eles davam um jeito de tratar o problema. Então, dentro de todas as probabilidades negativas, eu ainda tive um sucesso nisso. Então, começou com o pé, depois as contraturas articulares, depois o problema de visão, quando eu comecei na escola, mas sempre se tratou isoladamente. E nenhum dos profissionais olhou a Daisy como todo. A importância do exame genético, né, do olhar. Mas até antes do exame genético, né, por exemplo, te encaminhar para o exame genético, por exemplo, né? E o olhar, eu acho que o pensar fora por exemplo, o ortopedista viu que o pé era torto, mas depois, quando eu fui no reumatologista, eu tinha o pé torto, eu tinha a mão em garra e eu já tinha o problema de visão. Já estava fechando o diagnóstico. Já tinha vários sintomas que foram tratados individualmente, não foi pensado no todo. E essa é um dos problemas. Então, no meu caso, sempre se tratou, aparecia uma coisa e ia lá e resolvia. Mas a minha mão em garra, eu fui tratada como artrite reumatoide. Então, eu passei 20 anos tomando anti-inflamatório e remédio para dor, porque eu tinha dores horríveis, e não era. Aí, lá em 2000 e alguma coisa, eu estava com a pressão do meu olho muito alta. E a oftalmologista falou, a gente vai tratar, mas se não resolver aqui, tu vai ter que ir a Porto Alegre, porque vai fugir do meu... Então, 15 dias eu usei um colírio, monitorei, mas não baixou a pressão. E aí ela me encaminhou para um especialista aqui de Porto Alegre para pressão, para o glaucoma. Seria em tese glaucoma, né? Dizendo, isso. Aí, eu cheguei aqui para o médico me avaliar, ele falou, realmente, a pressão no teu olho tá alta, mas eu tô vendo que a tua córnea tem uma opacidade. Passa com o meu colega que é especialista em córneas. Tá, né? Já tô aqui mesmo. Lá vamos nós. Lá vamos para mais, um a menos nessa altura da vida, né? Aí o doutor me examinou. Ele tava fazendo o exame de fundo de olho e eu tava com as minhas mãos postas, assim. Aí ele olhou, ele fez um monte de perguntas. Ele parou o exame, ele olhou para minha mãe e disse, mãe, a senhora tem uma raridade em casa. Olhei para ele, é para rir ou é para chorar? Né? Ele falou, não, Deise, eu fiquei nos Estados Unidos 1 ano estudando só casos raros. Caso igual o teu eu nunca tive na mão. Eu só vi na literatura. Mas eu acho que você tem uma doença genética rara chamada mucopolissacaridose tipo 1. Aleluia, foi diagnosticada, né? Demorou. Quanto tempo? 20 anos. 20 anos. Nessa época eu já tinha... E ainda teve que contar com a sorte, veja bem, né? Eis o ponto. Então, ele, claro, diferente da maioria dos profissionais, mas ele olhou o todo. Ele percebeu, ele falou, tu tem muitas coisinhas, que separadas são só coisinhas, mas quando a gente junta, leva a crer. E daí eu saí do oftalmologista com um encaminhamento para buscar geneticista, toda aquela jornada de paciente que tinha levado 20 anos. Então eu passei pela Santa Casa, depois eu fui para o Clínicas. Mas o que vem com tudo isso? O dia que eu busquei o meu diagnóstico, que foi fechado com o exame genético, foi o dia que a Anvisa liberou o primeiro estudo de medicamento no Brasil. Que é o mesmo medicamento que a gente tem até hoje. Qual medicamento? Laronidase. Hoje coincidiu, a gente... tu diz? Coincidiu. É porque, assim, até aquele dia... Não existia tratamento medicamentoso. Entendi. Eram feitos os tratamentos que a gente chama de paliativos. Para dor, para isso. Ia para os médicos múltiplos. Eu não, né? Porque eu nem sabia o que eu tinha. Eu tratei... Mas os pacientes que tiveram o diagnóstico antes de 11 de setembro de 2004... só faziam os acompanhamentos e faziam os paliativos, físio, fono, ia para o cardiologista, para o pneu. E esses paliativos, eles funcionavam, porque como que funciona a doença, assim? Ela é degenerativa, sem o tratamento? Ela é multissistêmica, progressiva e degenerativa. Então, para o paciente que tem a forma mais atenuada, ela evolui de uma forma mais lenta, mas ela não deixa de evoluir. Para o paciente que é mais grave, a parte cognitiva, até a própria fala, a própria visão... Sim, sem a medicação. Sem o medicamento, ela evolui muito rápido. Muito mais rápido. Isso, daí acaba precisando de físio, de fono... Tá, mas qual que é o mecanismo de ação desse medicamento? Porque eu sei que tu sabe. Ele é enzima... Porque eu fiquei curioso agora. Não, mas espera aí, como é que esse medicamento...
Que medicamento é esse, né? Porque, enfim, eu trabalho às vezes com algumas doenças que agora eu acho que talvez a Janaína me ajude, mas tem um medicamento que ele repõe daí não é uma enzima, é parte do DNA. Ah, não, mas é diferente. É outra coisa, mas daí outra eu fiz o link agora, eu falei, não, mas peraí, como que funciona isso? Me explica. Na verdade, então, como eu falei lá no início, é porque a enzima que deveria fazer a limpeza do organismo não é produzida ou não tem qualidade. Sim. O medicamento nada mais é do que a enzima fabricada em laboratório, que é injetada na veia. Ah, não é de comprimido hoje. Não, é na veia, semanal, para os pacientes adultos Como é que eu vou explicar? O protocolo e a receita é que tem que ser semanal. Os pacientes adultos, a gente fez todo um trabalho monitorado e a gente consegue, a cada 15 dias, usando o dobro da dose, ter o mesmo resultado que semanal. Então, a cada 15 dias, precisa ir para o hospital, ficar por 4 horas recebendo o medicamento, que na verdade é a enzima que o organismo não produz, para que ele trabalhe e para que a gente possa ter uma vida com qualidade. E isso impede a progressão da tua doença ou reduz muito? Como é que funciona isso? Reduz. Ela não tem cura, esse remédio não cura, então eu comecei a usar em 2005. A gente sabe que a doença evolui muito lentamente nos pacientes mais atenuados, ela tem a sua progressão de acordo com cada paciente, não dá para ter a mim por base para todos os MPS1, né? A gente sabe que cada corpo é um corpo, cada paciente é um paciente. A enzima faz o seu trabalho e permite que a doença não evolua tão rápido. A gente consegue estabilizar e ter qualidade de vida. Mas é importante lembrar que não é só a reposição enzimática que precisa ser feita. É preciso fazer as consultas regularmente, é preciso ir para os profissionais né? Porque é um todo. As enzimas é parte do tratamento. Isso, né? A fisioterapia é essencial para vocês, ou não? Para alguns pacientes, sim. Eu não posso dizer porque eu não faço. Eu faço atividade física, mas a fisioterapia eu não faço. Mas para muitos pacientes ela ajuda bastante pelo quesito da dor, quando é criança, até pelo próprio crescimento. Então, é importante que se tenha esse olhar. Como eu falei que é importante que os profissionais olhem o todo, é importante que os pacientes ou que os pais tenham a consciência de que ninguém gosta de estar indo para o hospital a cada 6 meses fazer toda aquela peregrinação nos profissionais. Ah, mas por que eu vou no pneu? Por que eu vou no otorrino? Por que eu vou... Porque a gente precisa monitorar como é que está o corpo de cada um. Então, é muito importante o todo. Que hoje, no Rio Grande do Sul, o Hospital de Clínicas é o serviço de referência em doenças raras. E para os pacientes com MPS, não só MPS1, para todas as MPS, é uma referência também. Então, nós temos o privilégio de estarmos nesse ponto muito bem assistidos, porque a gente sabe que em muitos locais ainda existem muitas falhas. Então, tu te tratas pelo SUS? Sim, eu sou uma paciente SUS, todo. Pô, muito bom. Excelente. Mostra como, quando... Não vou nem dizer interesse, porque eu acho que o Estado sempre tem interesse, né? Mas às vezes esse interesse acaba meio que perdido no meio de tanta coisa, né? Mas no teu caso, a medicação ter sido incluída no rol de medicamentos a serem fornecidas pelo SUS fez toda a diferença, né? Sim, eu sempre falo que quando as famílias chegam para a gente, pro instituto que eu presido, eu conto histórias para elas e todas são histórias que eu vivi, eu senti na pele, porque ela não está inclusa desde que eu iniciei meu tratamento. Como eu falei antes, em 2004 foi autorizado um estudo, né? Então, quando é estudo, é um grupo menor de pacientes. Aí esses pacientes, esse estudo que vai determinar se vai ter o registro ou não no país. Depois disso, você precisa de uma coisa que a gente não é 200% favorável, mas é necessário, judicializar o seu tratamento. É isso que eu ia perguntar agora para ti, que muito embora tu tenha todo o teu tratamento pelo SUS, tu também precisou ajuizar para poder ter o teu tratamento garantido, porque tu não conseguiu ele de forma administrativa, aquela forma que a gente acha bonito, que a gente gostaria que funcionasse, né, para todos. Eu direcionei a pergunta para ti achando, inclusive, que tu não tinhas necessitado, até nós tínhamos falado disso anteriormente, eu não me lembrei, mas eu tinha entendido que isso já estava
no hall do SUS, que tu tinha recebido na via administrativa, tudo certo. Não foi assim, então. Não Teve foi. que ter ação judicial. Não foi essa Alice no País das Maravilhas. Podia, né, E eu vou gente? contar, eu vou fazer agora a parte dramática da história aqui. Tá. Porque assim, quando as famílias... Vou fazer duas coisas aqui. Vou falar um pouquinho do que a gente trabalha e daí eu vou linkar com a minha história. Quando as famílias chegam pra gente, eu acho que é uma coisa que passa por todos, né? Seja pra associação que for que recebe. É o porquê comigo ou porquê o meu filho. E aí, quando as famílias, as mães chegam e sentam na minha mesa, eu conto essa mesma história. Eu também sou uma paciente, eu também tenho uma doença rara, a minha doença acontece dessa forma, eu também precisei pedir um medicamento. Então, assim, lá em 2006, quando começou a minha ação, paciente, pessoa física, nem podia importar medicamento. Entendi. Tá? Então, já tem ali, hoje é muito mais fácil. Pra ver que faz tempo isso, porque em Faz. 2006 eu estava entrando na faculdade. Então, em 2006 eu já era paciente. Eu já não sou mais tão jovem, mas temos o bom de não ser tão jovem é que a gente tem história para contar e pode demonstrar. Mas é isso mesmo, é essa parte que é importante, que é tu falar como foi o diagnóstico para ti. E eu acho que é a partir disso, né? Porque é essa parte de ressignificação que a gente fala muito, com todos que a gente vai conversando aqui, com a conexão com a minha história que eu tenho quando a gente fala como entrou no meio, né, nessa área de direito de saúde, e a gente percebe isso, que todo mundo acaba tendo uma conexão, e tu com o Instituto acabou ressignificando isso. Mas como foi para ti o diagnóstico, quando tu teve o diagnóstico e passar com 22 anos, ou 20 anos, a ter consciência de tudo que tu ia passar a enfrentar e como que tu, hoje, né, tu vem vivendo isso? Hoje eu sei que a minha vida ou a minha missão de vida é mudar outras vidas. E eu tenho feito isso diariamente. Vou começar de trás para frente a resposta, mas hoje eu tenho plena convicção disso, e vocês mesmos disseram que eu sou referência, que isso é muito gratificante, mas também é um peso grande que eu trago, mas eu acredito também que o trabalho que a gente desenvolveu ao longo desse tempo é o que nos permite ser o que nós somos hoje, enquanto instituição. O meu diagnóstico com 20 anos foi, assim, uma abertura de caminhos, porque eu passei 20 anos da minha vida sendo diferente das outras pessoas. Eu não subia em árvore, eu não podia correr, eu não brigava, eu chorava quando eu não podia fazer as coisas, né? E quando eu tive o meu diagnóstico, quando começou essa iniciativa, eu falei para os meus pais, até agora vocês me acompanharam, vocês fizeram tudo por mim. Hoje eu já tenho mais de 18 anos e eu vou lutar por mim. Então começou dali. Eu assumi as rédeas da minha vida. Quando eu tive o diagnóstico, eu sabia que eu era diferente, mas eu sabia o porquê que eu era diferente. Então eu passei de diferente a uma raridade. Não porque eu sou melhor do que ninguém, não. Porque é simplesmente aquela pessoa que não tinha uma perspectiva, agora sabia. Claro que eu diria. Sim. Claro que é assustador. Total. Porque você assina um contrato para participar de um estudo que diz que o medicamento pode te fazer bem ou você pode ter uma reação grave e morrer. Então, tu participou do estudo que liberou o medicamento que hoje está no SUS. Mas eu gostei bastante dessa história. Tem história para vários podcasts. Porque eu participei de vários estudos também. Porque assim, eu vejo os estudos que juntam nos processos e às vezes eu me pego pensando, nossa, mas fizeram isso com essas pessoas, não sei. E daí tu estás agora na minha frente me dizendo que tu participou de um estudo desses. Eu participei de 3 estudos. Muito interessante. O primeiro em 2005, quando me interessava muito, porque era a forma que tinha de mudar a minha vida e de outros. Exato. Né? Então, lá em 2005 eu participei. Eu participei de outro estudo em 2014, por um mês só, para liberar a dose para pacientes com comprometimento neurológico e crianças. E mais recentemente, existe hoje uma medicação que ainda está em estudo, porque o que a hyaluronidase faz? Ela melhora a nossa qualidade de vida, mas ela não tem a capacidade de chegar no cérebro. Ela vem, a gente brinca até aqui, porque não tem como passar, a enzima não consegue chegar.
Hoje existe um outro medicamento que é um cavalo de Troia. Ele tem a mesma enzima, faz a mesma função, só que tem uma molécula de ferritina que engana o cérebro e vai para a barreira hematoencefálica, ajudando os pacientes com comprometimento neurológico. Perfeito. Então, em 2021, precisava de um paciente no Brasil, de 2 pacientes. Tinham sido feitos testes animais, 2 pacientes no Japão, e precisavam de 2 pacientes no Brasil. E eu fui a primeira paciente brasileira a ser convidada para participar desse estudo. Para qual medicamento? Para o novo, que ajuda as pessoas que têm comprometimento O que tu neurológico. usa hoje se chama? Laronidase. Ah, tá, laronidase. Isso. Eu até ia jogar no Google aqui para ver se era o que eu conhecia, mas não conheço esse, não. Esse é o que está no SUS, que desde 2018 o Ministério da Saúde compra, manda para os estados distribuem para o município, com algumas falhas de logística. 2004, somente em 2018 ele entrou. Isso, ele foi registrado pela Anvisa depois de 2005, que foi o estudo, né? Aí ele levou mais todo esse tempo para sair o PCDT, para ser publicado e para os pacientes deixarem de judicializar para receber pelo SUS. Tu começou a receber em que ano, por exemplo, esse medicamento? Judicializado? Isso. Em 2006. Porque o requisito para o juiz liberar esse medicamento é o registro na Anvisa. Né? Aí tu fez o estudo, teve registro na Anvisa, entrou com ação e obteve o medicamento. Porque daí, mas paciente de estudo. Hoje o paciente que participa de um estudo tem a garantia de 5 anos de tratamento posterior à precificação pela CMED. Na época que eu participei, se você não participou do estudo por 6 meses, se não tivesse nenhuma ação, nada, não tivesse comprado de nenhuma forma, receberia o compassivo. Eu participei do estudo, judicializei, recebi uma vez, recebi a segunda vez, e depois disso, o Ministério Público resolveu olhar o meu processo. E na primeira vez que eu recebi, eu não podia importar a medicação, então eu peguei um cheque de 80 mil, 85, sei lá, saí do Banrisul, fui para o hospital, entreguei para a Fundação Médica, que era quem importava. Foi comprado o remédio, foi prestado contas, tudo bonitinho. Tudo bonitinho. O Ministério Público disse que não, que eu doei um dinheiro que não era meu. Eu fui acusada de desvio de dinheiro público. Nossa, mas às vezes é para complicar, né? Aí eu passei 20 meses sem medicação. Ai, que loucura. De julho de 2007 a abril de 2009. Mesmo com uma liminar deferida no processo. Tinha, mas é que daí foi... Não é cassado, eu não vou saber o termo jurídico, mas como o Ministério Público pediu vistas, eu fiquei sendo investigada por esse tempo. Sim, o Ministério Público peticionou no teu processo como fiscal da lei e disse, opa, peraí. Essa pessoa... E tu estava sendo representado por um defensor público? Não, por um advogado. Por um advogado? A gente teve um desconto para as ações, enfim. Sim. Sim. Não, porque eu fico pensando também que o advogado também poderia, né, ter se valido de alguma medida judicial ou algum recurso para que mantesse diante dos esclarecimentos das coisas, né? Hoje a gente tem mais informação, mas na época a gente nem falava, tipo assim, parecia que era feio falar que tinha uma doença, que tinha, sabe? Sim. Era muito mais restrito. Então, mas por isso que quando eu falo assim, eu tenho muita história para contar e as histórias que eu conto aconteceram comigo. É que hoje em dia tu junta orçamento de farmácia internacional. Mas na época na época não podia, na época, tipo assim, não tinha o que fazer. Melhorou, então melhorou bastante. Melhorou. Tá, ainda não tá como tinha que ser. não é nem melhorou. Perto disso, mas né, então, melhorou assim, bastante. Pra ter uma noção, né? Aí nesse meio tempo, tipo assim, tinha épocas que daí o Estado comprava alguns frascos, daí eu ia lá, usava um pouquinho. Aí depois eu não sabia se no mês seguinte eu ia ter. E assim foi. Foram 20 meses. Eu não sei quantas vezes por dia eu olhava o meu processo. E na farmácia tem, se eu quiser ir aqui na São João? Não tem. Não tem. Não tinha e não tem. Não tem. Porque ele é produzido fora do Brasil. Toda aquela história. Então, assim, é uma parte da minha história que foi muito triste, porque conheci a melhora, tinha o risco de voltar e ter reação, de complicar, mas deu tudo certo. Nesse meio tempo, a gente acabou ajuizando uma ação contra o Ministério da Saúde, porque a minha ação era só contra o estado do Rio Grande do Sul. Então, lá em 2009, eu comecei a receber do Ministério da Saúde.
Entrou contra a União. judicializado contra a União. Judicializado também, mas que veio bonitinho Uhum. até 2018, quando o PCDT realmente funcionou. O que é um PCDT, para quem não... É um protocolo clínico de diretrizes terapêuticas. É o documento que direciona os profissionais a prescreverem a medicação para os seus pacientes. Perfeito. E que daí esses vão lá e recebem administrativamente. Ai, que fácil. Não, também não é tão Não simples. é. Não é assim, né? Até chegar nisso, Isso. tipo, até chegar nessa determinação de prescrição desse medicamento, nós estamos conversando até agora, né? Não, Demorou todo esse tempo, e né? a questão toda é que, mesmo com o PCDT, esses dias ainda eu fiz um comentário sobre isso, porque as pessoas perguntam para mim assim, mas doutora, tem o PCDT, como é que foi indeferido? Porque daí a juíza e ainda tem o Entendimento. indeferimento, mesmo com o Ministério da Saúde dizendo que essa Falei esses dias também, é quando o entendimento judicial ou administrativo se sobrepõe à lei. E isso a gente está vendo aí todo dia em tudo que é questão, né? O entendimento do magistrado, o entendimento do gestor público é diferente daquele que está expresso na legislação, né? Então, é algo complexo, porque daí tu tem autoridades decidindo contra, né? A gente A estava legislação. conversando sobre isso, eu e o Ricardo hoje vindo para cá, porque eu comento muito que, em regra, não é a gente não quer que ajuize a ação. A gente gostaria que, a partir do momento que incluiu lá, né, na ANS, tem o PCDT, que fosse fornecido de forma administrativa. Seria excelente. Até porque a gente sabe que a ação judicial, nós podemos ter um magistrado no qual vai entender a urgência e vai deferir uma liminar, mas a gente também corre o risco de ter a liminar indeferida, ter que ajuizar recurso, e essa pessoa que precisa de uma medicação urgente de suporte à vida, ela não está tendo. Então, essa é a parte assim, que eu vejo que a maioria das pessoas passam por isso, e é muito curioso, porque eu já te conheço há alguns anos, e eu nunca tinha olhado para ti por esse outro lado, assim. Porque a Daisy é presidente do Instituto Atlas, que agora ela vai falar um pouquinho para nós também do o que ela faz, e eu quero saber quando tu começou também no Instituto, porque a gente está vendo, né, essas questões de datas, e a gente percebe que ela, mesmo com acesso com as informações, ela também passa por burocracias e passa pelo mesmo impeditivo e negativas que os outros pacientes, que outras famílias que tu também ajuda passam. Sobre ajuizar ações, a gente não trabalha, a gente não tem uma associação para que advogado fique rico, né? Não é essa a questão. Mas a partir do momento que o teu direito à saúde, o teu direito à vida, ele está ligado a uma judicialização, e a tua única saída é o que tu vai fazer. A gente não trabalha para isso exclusivamente, mas sempre que necessário vai ser feito. Por quê? Quando a gente fala de doenças raras, a gente estava falando assim que melhorou muito da época que eu comecei, do diagnóstico até agora. Porém, ainda falta. Por quê? As doenças raras têm poucos pacientes. Então, é diferente das doenças prevalentes, que quando descobre um medicamento ou medicamentos, é rentável que se coloque na forma administrativa. Mas para os pacientes com doenças raras, os estudos são demorados e são poucos. Geralmente é um medicamento para cada patologia e são medicamentos de alto custo, justamente por ter poucos pacientes que utilizam. Então, num primeiro momento, vai ter a judicialização. E é isso que vai garantir a vida do paciente, é isso que a gente vai trabalhar, é para isso que a gente vai batalhar. Mesmo com o juiz não entendendo, mesmo tendo que desenhar, que mostrar, é o que se faz, né? É o trabalho dos advogados, mas eu estou nessa causa há tanto tempo
E eu já passei por tanta coisa. É quase uma bacharel já. Só falta o diploma. Pior é que eu imagino que seja verdade mesmo, Sim, porque essas questões jurídicas, elas são complexas e tudo mais, mas quando a gente está disposto a estudar e enxergar, né, acaba que funciona, né? A gente adquire conhecimento, não adianta. E quando a gente fala, mas é outra doença, por exemplo, hoje chegam para nós, estão chegando muitas patologias diferentes, mas o caminho é o mesmo. Exatamente, não importa mudou, a doença. Não muda. Então a gente enfrenta coisas parecidas que foi enfrentado lá no passado. Então, melhorou, mas ainda tem muito que evoluir. E a gente sabe que, infelizmente, quem tem o poder de decisão nem sempre vai ler o processo, vai entender a urgência, a gravidade daquele problema. Então, os laudos bem fundamentados, todo o orçamento bonitinho, toda essa função é o que vai, às vezes, determinar que essa ação ocorra com sucesso rápido, mas nem sempre é assim. E quando é indeferido, eu tenho que dizer para os pais, não, gente, tem recurso, dá para melhorar, a gente vai mostrar para o juiz que não é. Né? E quando eu digo a gente, é com quem está trabalhando, porque eu acabo me envolvendo nessa parte. Mas o instituto qual tu preside, enfim, falando sobre o Instituto Atlas, trabalha nesse acolhimento? Como é que funciona? Sim, o nosso carro-chefe é o acolhimento dos pacientes e das famílias com doenças raras, graves e crônicas. O nosso estatuto ele tem abrangência nacional. Nós atendemos muito paciente no Rio Grande do Sul e no Paraná. Prestamos algumas orientações para pacientes de todo o Brasil. E sim, a gente trabalha muito com esse acolhimento, com o dizer para as famílias, vocês não estão sozinhos. Agora, recentemente, a gente recebeu uma família que a mãe estava bem desnorteada, assim, o diagnóstico da minha filha. Falei, bom, não é a mesma coisa do que eu tenho, mas posso te dizer que a partir desse momento tu não está sozinho, que a gente está aqui para lutar contigo pelo que é direito teu e da tua filha. Então é isso que a gente faz. A gente acolhe, a gente orienta, direciona, busca as ajudas que tem que buscar, judicializa se precisa judicializar com o apoio dos advogados que estão com a gente. E também a gente trabalha muito eu falei que informação ainda é a melhor arma, a gente trabalha muito com a educação continuada, levar a informação para todos, seja pelo podcast, seja pelos materiais informativos que estão no site, que são impressos, que são distribuídos nas aulas, seja com as aulas presenciais, seja com palestras. Então, acolhimento e informação é o nosso objetivo de agora. Para isso que existe, né? Eu vejo toda vez que a gente fala em acolhimento e trazendo aquele ganchinho assim que a gente está no final, última semana, né, do Setembro Amarelo. E tu, Deise, quando teve o teu diagnóstico, como foi a tua rede de apoio? Tu chegou a ter... Hoje em dia eu sei que tu faz já acompanhamento com psicóloga, mas lá no início, e como tu vê a acessibilidade de tratamento de apoio emocional, assim, por parte do poder público? Eu sempre fui... Porque eu vejo o acolhimento por parte das associações, né? Isso. Por parte das famílias. Então, hoje a gente vê que a saúde mental das pessoas, ela tem estado ainda mais degradada, digamos assim. Eu acho que o pós-pandemia, a correria... Eu estava falando hoje com a minha terapeuta isso. A vida tão acelerada da gente acaba nos mostrando essa outra realidade da saúde mental. Sim. Lá no passado, eu era meio aversa a psicóloga. Eu não tive uma boa experiência na época de escola, então eu me fechei. Eu não fazia terapia porque eu não teve até indicação, mas eu sempre me recolhi. Hoje sim, hoje eu faço um acompanhamento quinzenal, faço terapia bonitinho, tem me ajudado muito. A gente sabe que existem os serviços, os centros de assistência social com essa parte de psicólogos, mas que pelo contingente ser grande, às vezes os pacientes com doenças raras e as suas famílias acabam indo para a mesma fila dos demais. Uhum. E uma das coisas que a gente fala, a gente não é melhor do que ninguém,
Mas assim como a doença evolui rapidamente, muitas vezes essas famílias precisam desse acolhimento, desse apoio. Então ainda falta, eu acho que dentro do que a gente tem, e aí as associações acabam fazendo o papel do poder público de levar essa ajuda, esse auxílio, que é uma das nossas metas enquanto instituto para o próximo ano, que é a reforma da nossa sede para poder estar buscando parcerias para ter esse apoio psicológico, sabendo da importância que isso tem, tanto para o paciente, mas também para os pais, para a família, quando tem pais, né? Porque geralmente o pai, quando tem um diagnóstico, o pai some, né? Então, para essas mães que precisam muitas vezes carregar toda essa dor, não é generalizado, tá? No Rio Grande do Sul, a gente tem uma realidade melhor, que geralmente a gente, quando encontra, a gente vê a família, mas a gente tem relatos de, teve o diagnóstico, não, isso não é minha responsabilidade, o filho é teu. Não, nós temos, eu falo isso, nós temos casos no escritório, e isso é uma coisa também, assim, que agora eu ia puxar de novo para falar sobre a questão da saúde mental, até da gente que trabalha. Não só tu como paciente, mas também como presidente do instituto, como profissional ali, né? Como voluntária, porque a gente acaba trazendo isso para nós. Eu falo isso até como advogada, porque tu conhece a minha atuação, o Ricardo, ele tem essa questão assim mais teórica, que ele é objetivo, e eu tenho uma parte emocional que eu me envolvo muito com as famílias. E eu tenho um caso que a gente presenciou de uma mãe em Águas Claras, assim, abandonada. Com uma doença da filha, com a filha com 23 anos morrendo, sem nunca ter tido nenhum tipo de assistência. Morreu, no caso, né? E ela morreu e a gente não conseguiu eliminar. Eu fiquei indignada e aquilo, levar aquilo... Era dias, assim, porque eu precisei ir para a psicóloga para dizer assim, tô com isso como se o luto fosse meu, porque eu não parava de pensar naquela mãe e todas as medidas que a gente tentou, porque isso eu vejo que tu tens isso também, porque quando eu converso contigo, a gente já falou sobre isso, tu tens esse desespero também, né, de trazer para ti aquele o que tu falou antes, né, que também fica pesado, mas tu traz para ti essa preocupação com a criança que tá para falecer, ou o paciente já adulto que tu tá vendo que ele tem já um PCDT, que ele tem as orientações que ele deveria estar recebendo o tratamento e não está recebendo e ele vem a falecer. Como que tu trabalha com isso? As pessoas falam assim, tu não pode levar para o lado pessoal o teu trabalho. Eu não sei trabalhar sem me envolver. Eu também. Hoje eu consigo tentar estipular alguns horários, algumas coisas. Mas no momento que eu ouço uma história, que eu sei que não está chegando o remédio, ou que não tem como não me preocupar. Eu me vejo no lugar do outro. Eu sei que eu passei e eu sobrevivi. É o mesmo questionamento. Por que tu não tem filhos? Porque eu, mesmo tendo tido uma infância, uma juventude difícil, eu sobrevivi. Eu não quero que um filho meu seja questionado por que a tua mãe é diferente. Então, é um ponto. O outro ponto é não tem como eu não me importar com o outro, porque eu me vejo nos outros. A partir do momento que as famílias chegam para o instituto, chegam para mim, são todos parte de mim. E é isso que me leva emocionalmente a pegar a dor do outro e a lutar pelo outro. Nossa, mas isso pode ser bastante... lindo. Acho lindo também. Acho lindo. Mas eu acho que isso é muito parecido com o tipo de advocacia que tu especificamente faz, e que às vezes, não me interpretem mal, mas às vezes eu sacudo ela, né? Peraí. A gente tem que tratar isso aqui de forma jurídica. Eu consigo fazer isso um pouco melhor, tá? Mas ali, quando aperta, eu sinto também. Falo, opa, peraí, isso aqui a gente vai ter que dar uma trabalhada legal para conseguir isso pra pessoa, né? Mas a Janaína fica realmente triste. Eu me entristeço, eu me chateio. Eu choro. Eu hoje... Chora, como eu falei, no passado eu chorei muito. Complicado, né, gente? Mas porque hoje eu brigo também, né? Hoje eu brigo. Hoje, assim, não importa com quem eu tiver que discutir. Se eu sei que eu tenho razão, pode ser uma pessoa, paciente igual a mim, pode ser com advogado eu vou discutir, pode ser com um médico
eu tenho o privilégio de estar com referências da medicina. Mas se eu precisar discutir, eu vou discutir. Tô nem aí. Eu consigo pegar minha raiva que eu sinto por ter, por exemplo, uma decisão judicial muito desfavorável e escrever que nem um louco. Ele transforma em petição. Né? Ele transforma em tese. E daí tese eu digo, jurídica. se não entender agora, entendeu? Não tem condições. Às vezes não entende também, tá? Aí a gente desenha. E daí a gente faz um outro recurso ainda, diz, pelo amor de Deus. Teve uma vez que era Não é 9 horas possível. da noite, a gente no escritório fez um recurso que ele pegou e disse assim, ó, Janaína, eu vi uma tese de uma propaganda no YouTube de De um plano de saúde. um plano de saúde, que a gente tem uma ação lá em Recife. Mas a propaganda era linda. Era propaganda de, assim, de comercial de margarina, sabe? Do Zafari, de tu ficar emocionado. Só que sabe, daí plano nós de Chacon e tal. paramos para olhar a propaganda e a propaganda, toda a propaganda era com crianças andando de bicicleta, crianças correndo no parque. Felizes com seus pais na rua. Sim, assim, sabe, tudo dizendo, estamos aqui para te acolher quando precisar, e tudo. Aí eu peguei o vídeo, Não, baixamos espera só um pouquinho. Aí eu olhei para outra tela e vi o meu recurso de uma decisão esdrúxula proferida num processo contra esse plano de saúde. Porque o plano de saúde tinha tido uma outra decisão mais terrível ainda. Aí eu falei, não, a gente não tem como não usar o emocional. Usou a própria propaganda deles, porque sim, né, às vezes parece que a gente só tem direito, eles vão te dar aquela acessibilidade de tratamento desde que tu tenha saúde. O que é um contrassenso gigantesco, porque quem é que contrata, assim, todo mundo contrata plano de saúde, no caso, né, como prevenção, evidentemente. Mas no momento que eu contrato plano de saúde, eu tenho como saber que doença que eu vou ter daqui a 8 anos, por exemplo? É claro que não. Então, por exemplo, exigir do paciente do plano de saúde é absurdamente controverso, não tem condições, entendeu? E é o que a gente vê nesses processos. Porque o fulano precisa de muito, mas é claro que precisa de muito e tu vai pagar. Olha só, desequilíbrio das financeiro. histórias que eu já ouvi, se tem uma coisa que me deixa muito furiosa é custo-efetividade. Isso é o termo. Vão ver se eu tô na esquina esperando o ônibus num dia de sol. Eu estou sendo Eu falo pra ela, Janaína, eu nem vou apresentar réplica quanto a este ponto esdrúxulo, tosco, babaca, porque não tem como isso. Sim, porque eles falam... Porque daí é a palhaçada da palhaçada, né? Tá, mas aí deixa eu ir lá pro outro ponto, Sim. custo-efetividade. Aí, logo que começou essa nossa função lá, quando eu era paciente recente, que eu não tinha nada de bagagem, um secretário estadual de saúde aqui do Rio Grande do Sul falou assim que ele não ia aceitar que o Estado pagasse tratamento de 1 milhão para um paciente se poderia comprar medicamentos para doenças prevalentes. É isso. Esse foi o ponto que um médico que veio aqui, eu acho, no nosso segundo episódio, falou, usando o exemplo de um remédio para pressão, que é o losartrano, uma coisa assim, Sim. que tem aí bilhões e bilhões investido nisso. Claro, porque é uma doença prevalente, óbvio. Mas uma coisa não exclui a outra, porque quanto mais necessidade eu tenho, mais prioritário eu sou. Sim. E preciso de mais medicamento, na verdade. Mas eu era uma dessas pacientes que ele falou que não ia dar o medicamento. Isso, imaginei. Que foi na época que depois eu fiquei 20 meses sem. Eu falei, secretário. Não falei porque ele não me conhece, mas eu sei quem ele é e eu não posso ver a cara dele em nenhuma rede, nenhuma tela. Mas um dia eu vou ter o prazer ou o desprazer de estar frente a frente com ele, porque eu disse assim, eu não vou morrer. Não vai ser a falta do medicamento que eu não vou morrer e eu vou incomodar. Então, isso, quando eu assumi o Instituto lá em 2013, que era a associação só de MPS, eu já tinha essa frustração comigo, porque eu não posso ser vista pelo custo que eu tenho. Eu não pedi para nascer com essa doença. Exato. Tua vida não tem preço, né? A nossa vida não tem preço. Não, a vida não tem. E assim, nós, pacientes raros, a nossa vida tem valor. A gente não tem preço, a gente não é uma cifra. Se eu custo 1 milhão, problema. E daí eu vou dizer assim, e não é nada contra, mas, por exemplo, aí o tratamento para quem tem AIDS também é um tratamento caro. Mas qual é a diferença do paciente com doença rara para o paciente? Por que eles... Pro HIV positivo. Né?
qual é? E eu não estou falando mal de quem também precisa, mas nós estamos no mesmo barco. No mesmo barco, exatamente. Só que existe uma política nacional de compra e dispensa dessa medicação Tá. específica, né? Pro Porque- HIV. Existe, e- tá aí, né? Por quê? Porque eles são muitos e unidos. Uhum. E aí, nas doenças raras, às vezes o ego é maior Não, que o e veja resto. bem, pro HIV E aí nos... tem até para prevenção, né? Se eu não quiser me contaminar Ah. com HIV, eu tenho isso na minha mente, eu posso solicitar um formulário em qualquer posto de saúde e tomar a medicação preventiva, que custa uma fortuna de dinheiro, Tá, e né? aí... Então, assim, imagina. E aí, assim, e por exemplo, eu posso me prevenir, não, mas se eu não me cuidei, fui lá e eu posso adquirir. Também. Por que que, se eu adquirir, eu sou melhor do que eu desde que nasci com a doença, Uhum. que custa 1 milhão por ano de Uhum. tratamento? É. Então, tem algumas coisas, algumas teses, Não pode que- ser essa a ideia para excluir, né? isso, que nos fere, porque é uma exclusão injusta. Totalmente. Porque nós, pacientes com MPS e com outras doenças, quando tratado, e claro, que não é se não for a forma grave da doença, a gente vai ser um cidadão produtivo na sociedade, Que é o que o Estado quer, inclusive, que né? é o que o Estado quer. A gente vai pagar imposto, Exatamente. a gente vai viajar, a gente vai trabalhar. Então, cadê o bom senso e o olhar o todo na questão? Tu não pode falar dessa forma. Então, hoje também, parte do nosso trabalho é justamente esse. E fiquei curioso com uma coisa. Medo. Não, porque a gente tá falando de medicação e tal. O que que tu notou de diferença na tua vida após o uso contínuo dessa medicação que melhora, trata a tua doença? Eu não tive mais dores. Eu conheci os ossinhos da minha mão, que eu não conhecia, esses que a gente conta se o mês vai ter 30 ou 31 Aham. dias aqui, eu não conhecia até os meus 20 anos. Eu não contei, mas eu fiz 21 anos dentro do Hospital de Clínicas de Porto Alegre recebendo medicação. Ai, que maravilha. pois Agora é. que eu falei dos 3 meses, eu Que lembrei. presente. Então, são muitas histórias, né? Melhorou isso, melhorou a questão, porque a doença também tem aumento de fígado e baço, diminuiu com pouco tempo de uso da medicação e não aumentou mais. Claro que o que eu já tinha adquirido de, por exemplo, a garra da mão é mantida, a opacidade de córnea não regride, né? Porque já estava no Sim. corpo. Os problemas ósseos e de coluna não melhoraram, mas também não evoluíram severamente. Então, eu tenho uma vida com qualidade. Total. Claro que mobilidade reduzida, por exemplo, eu não vou subir em árvore, eu não vou correr, mas hoje eu faço tudo que uma pessoa normal faz. O que eu não consigo rapidamente, eu organizo para que eu consiga fazer. Adapta, né? Adapto. Eu moro sozinha muitos anos. Não, pois é. Desde que eu saí da casa dos meus pais. Nossa, Tu que tens maravilha. uma acessibilidade e um bom atendimento. Tu faz todo o teu atendimento pelo Hospital de Clínicas, né? E aí a gente não pode deixar de falar que tu também tens... como que a gente pode falar? A questão de acesso fez parte ali da casa, da construção da Casa dos Raros. Primeiro, sim, eu sou paciente do SUS, Sim. só me trato no Hospital de Clínicas, tudo que eu preciso eu faço ali, né? Eu não tenho plano de saúde, não vejo necessidade disso. A gente sabe que a fila para o serviço de referência, que é o Hospital de Clínicas, hoje ela é mais de 3.000 pacientes. Então, é muito triste quando você tem essa realidade batendo na porta. E a Casa dos Raros, ela vem com a ideia, a gente é uma associação, e eu também, enquanto pessoa, sou parceira. Nós Sim. não estamos diretamente dentro do Sim. sistema, mas a gente tem algum conhecimento e apoia essa causa. Então, ela nasceu da ideia de 2 outras associações, o Instituto Genética para Todos, que é mais voltado para a parte de educação e capacitação, e da Casa Hunter, que também é uma associação de doenças raras, que é lá de São Paulo, mas o Antônio é pai de um paciente de MPS 2, então vem com esse propósito, se uniu com o professor Roberto Giuliani, que é o fundador do Instituto Genética para Todos, e criaram a Casa dos Raros, que é um novo CNPJ, um novo
empreendimento e vem com a ideia de diminuir essa saga do diagnóstico, porque a gente sabe que quanto mais cedo o diagnóstico, mais cedo o tratamento, seja ele medicamentoso ou seja ele com o que se tem para tratar, vai melhorar a qualidade de vida desses pacientes e dessas famílias. Então vem com esse intuito de encurtar a jornada do paciente ao diagnóstico e depois direcionar esses pacientes de volta para próximo das suas casas. Então também capacitando outros locais, outras equipes, além da parte de pesquisa. Se deslocam para cá, né? Isso. Entendi. Porque não é um hospital, né? Ele vai ter ali o espaço para atendimento, já iniciou, foi inaugurado final de fevereiro, ali na Semana de Doenças Raras. Está começando gradualmente, assim, os atendimentos, porque tem toda uma questão burocrática que precisa também ser feita, né? Como a gente tem enquanto associação, eles também seguem. Mas existe um cadastro de interesse, onde as pessoas podem se cadastrar ali, e aí tem a sua primeira triagem feita no e-mail que você envia, para depois, posteriormente, ter uma teleconsulta, se necessário, uma consulta presencial, enfim, aí seguindo as normativas para que realmente essas... Sim, isso é um ganho, né? O Instituto Atlas encaminha essas pessoas para casos raros, ou enfim, para outro local que vá diagnosticar e tratar, ou não funciona assim? Geralmente o paciente chega para nós já diagnosticado. Uhum. Porque como a gente está nesse ramo há 10 anos, os médicos já têm o nosso contato, então só fala assim, estou te mandando um paciente. Ah, entendi. É o mesmo que acontece. E fala pro paciente assim, fala com a Deise que ela vai resolver. Tá bom, né? Bora lá. Bora lá. Mas chegam casos que não têm diagnóstico fechado, então a gente tenta ajudar, tenta também diminuir essas angústias, mas algumas coisas fogem da nossa alçada, que é regulação, que é fila, isso a gente não tem muito o que fazer. Mas dentro do que a gente tem conhecimento, dentro dos contatos que a gente tem, a gente tenta ajudar essas famílias da melhor maneira possível. Nossa, ajuda muito, realmente, porque há muita desinformação, né? Há muita desinformação. E quando se encontra um instituto, uma pessoa que consegue agregar tanto conhecimento como tu consegue, eu acho que assim é a luz, né? A pessoa deve se sentir assim, ok, vamos lá. Mas a nossa ideia também, quando a gente começou a conversar, que eu falei com o Ricardo, vamos fazer o podcast. Por quê? Porque a gente queria trazer informação, porque eu queria trazer as histórias das pessoas com quem eu convivo. Das histórias da Deise, que faz um trabalho lindo pelo Instituto, pelas histórias das famílias, história do Cláudio, os médicos que a gente vai conhecendo durante esse tempo. E a Deise tem a questão também, né, Ricardo, que a gente estava vindo conversando ali, que é a questão das entrevistas. A Deise já deu entrevista para o Fantástico, para o Faustão. Agora quem sabe fazer ao vivo, não adianta. Sempre falando sobre a questão das doenças raras, né, Deise? Sempre tu te tornou uma referência para falar sobre as doenças raras. E teve um prêmio que tu teves indicação, que era isso que a gente estava tentando, que eu perguntei para ti. Que a gente viu nas redes sociais. Nas redes sociais. A gente foi agora em março, no Dia da Mulher, nós fomos homenageados, na verdade, pelo vereador Alvani Medina, que é o presidente da Frente Parlamentar de Doenças Raras do município de Porto Alegre, com o prêmio Mulheres e Histórias, justamente pelo trabalho que tanto eu quanto a minha colega fazemos com as doenças raras, a gente foi homenageada. Na verdade, é o prêmio Mulheres e Histórias, voltado do Dia da Mulher, que a gente recebeu esse ano. E as entrevistas, a do Fantástico foi lá em 2016, quando a gente lançou, a gente não, né, foi um grupo, por conta dos julgamentos no Supremo Tribunal Federal, do STF Minha Vida Não Tem Preço, que foram milhares de assinaturas, foram ações em todo o Brasil, nós fomos a Brasília, dormimos na esplanada dos ministérios, na frente do Ministério da Justiça, e foi assim também, né, vários aqui na local. O Faustão foi porque eles chamaram a professora Ida para falar sobre doenças raras, né? A doutora Ida é a chefe do Serviço de Genética do Hospital de Clínicas, e aí eu fui convidada e participei de forma online, também para fazer um questionamento quanto às doenças raras para ela em rede nacional.
O que é maravilhoso quando a gente está falando em difundir informação, né? Porque, de novo, a gente sempre volta para o começo ao falar de desinformação, né? Assim, é realmente, assim, é muito, muito gigante. Eu comecei, só para te dizer, a entender de doença rara, saber o que é doença rara e conhecer pacientes e tudo mais por intermédio da Janaína, com hoje a advocacia que a gente faz muito, que é a advocacia em saúde. Mas até então, meu conhecimento era ínfimo. E assim, né, não tô querendo dizer que eu sou incrível, mas a gente era ínfimo sendo um advogado que atuava há 10 anos na época, né, pós-graduação, com esse monte de gente, e não tinha muito conhecimento do que estava acontecendo aí, no que se refere à doença rara e como que essas pessoas precisam fazer para obter medicação, né? Então, assim, é muito importante a tua entrevista, onde quer que seja, porque o que conseguir atingir de pessoas, como aqui, por exemplo, né? O que a gente conseguir atingir e tornar, assim, dar o caminho, né? Para obter um direito que tu tem, já valeu, é essencial, é perfeito. Então, só para fazer esse adendo que eu acho importante. É trazer conscientização, né? E isso, nossa, é muito importante. Eu Muito acho que uma coisa que vem trazendo, como a Jana citou, a Casa dos Raros, né? Tá dando uma visibilidade, porque teve várias entrevistas, várias reportagens falando do assunto, o próprio professor Roberto, né? Falando de várias doenças. O Ricardo comentou do que muda o DNA, então existe no próprio Hospital de Clínicas do grupo de pesquisa do professor Roberto, que eles chamam de terapia gênica. Isso! Que aí é uma cura para as doenças, para algumas ainda em estudo. Então, assim, vem evoluindo, mas ainda se fala muito pouco. Por exemplo, teve uma vez que, o SBT vai gravar contigo no domingo, Daisy, era sobre doenças raras. Aí deu o episódio lá que os torcedores do Inter apedrejaram o ônibus do Grêmio. Não, a pauta do esporte prevaleceu e a minha morreu. Então, assim, ainda não tem o interesse que os pacientes e que a condição, a visibilidade que a condição merece. Não é eu, Daisy, paciente, que preciso aparecer. É a causa, é o intuito de que as pessoas se informem. Mas ainda está muito longe, muito aquém do que a gente precisa de espaço, de visibilidade, de seguir informando. A gente segue fazendo um trabalho de formiguinha. Exato. Porque às vezes você mais apanha do que você recebe, mais passo para trás do que para frente. Mas como é brasileiro e nasceu no Rio Grande do Sul, daí, né? Não tem muito o que fazer. É que falta muita... Eu acho que as pessoas falta empatia, falta gentileza. Já é que essa situação é perigosa. Para as pessoas que não têm conhecimento sobre outras pessoas que vivem com doenças raras, e para as pessoas que vivem com doenças raras, que não sabem o que fazer, e muitas vezes nada fazem. E existe uma linha muito tênue também, porque daí muitos casos acabam usando o paciente para ter visibilidade. Isso eu não admito. Por exemplo, vão me chamar, eu vou dar entrevista, vou estar aqui, vou estar lá, não tem problema. Sou eu, Daisy, paciente de quase 40 anos, que quero estar nesse lugar de fala. E que acho muito importante ter esses espaços abertos para nós. Sim. Agora, eu não posso, e vocês não vão ver nas nossas campanhas, ninguém na cadeira de roda, ninguém lá no hospital usando respirador para sensibilizar. E a gente vê isso em alguns casos de algumas famílias que usam, né? Para ter a visibilidade, para muitas vezes ter um retorno. Tem algumas coisas, eu tô com um ponto até pela associação lá, que é a questão de uma família, uma mãe que está morando num hospital lá na Paraíba há 6 anos. É verdade. Então, essa mãe quer falar a história dela. Ela quer mostrar o que ela está passando lá. Porque ela dorme numa cadeira. Uma poltrona. Não é uma poltrona. É uma cadeira. É uma cadeira. É uma cadeira. Essa aqui é mais confortável que a cadeira que ela está dormindo há 6 anos. Então, às vezes, parece que a gente... Isso demora pra gente, né, entender. Porque a gente, às vezes, entende assim, que é apelativo, tá se vitimizando. Mas, às vezes,
pessoa poder entender. O Ricardo mesmo, ele era completamente contra que eu levasse foto para dentro do processo. Mas às vezes, se eu não mostrar a foto da criança utilizando o respirador ou uma máscara ali para receber, o juiz não entende. É que antes, só pra não parecer que eu sou um monstro, não é isso, mas é que eu acho que às vezes tu quebra a tese ali que tu tá batendo na tecla. Mas isso é o entendimento meu que foi superado, tá? Eu já superei isso. Porque eu entendo que o juiz tem muita técnica. Ele conhece muito aquilo. Ele já sabe o que eu tô dizendo. Entendeu? Então, assim, se eu não levar, né, para dentro do processo judicial, se eu não pessoalizar aquele processo, a chance de uma liminar ser indeferida é imensa. E eu constatei isso a duras penas, a muito agravo de instrumento que eu fiz contra a decisão liminar não deferida, que foi só revertida no tribunal, sabe? Então, assim, eu superei esse entendimento porque foi necessário, realmente. Mas são linhas tênues. Eu acho que tudo é visível, mas a gente vê de medicamentos caríssimos, que daí o pessoal adora fazer as vaquinhas. As campanhas. As campanhas. Então, assim, cada um sabe aonde aperta o seu sapato. Mas eu acho que, de novo, respeitando a individualidade de cada condição, mas tudo tem que ser muito bem avaliado. Pensado, e tem que ter os pesos e as medidas. Isso. Eu não sei o que uma mãe sente porque eu não sou mãe. Mas a gente tem que sempre... Porque eu falo assim, uma coisa era quando a gente estava lá no passado, que a gente nem falava, né? Ai, nem vou falar que eu tenho uma doença, que o remédio custa tão caro, porque, meu Deus, vão cortar o meu remédio. Aí hoje, a rede social, ela pode ser usada a nosso favor como contra nós. Porque está ali, publicizado. E se você publicizou, qualquer um vai ter acesso. Então, tudo é muito ainda novo, muito... Mas a gente vai chegar num dia que vai estar tudo dentro do que é para ser, e todos vão estar muito felizes fazendo seus tratamentos, sendo acompanhados. Pois é, Deise, eu acho que até lá as pessoas devem ficar mais tranquilas, tá? Porque é claro que Deise e Instituto Atlas não podem abrigar todo mundo. Mas eu sei que tu faz o possível. Eu sei disso, né? De verdade, tá? Porque eu não te conhecia pessoalmente, mas eu conhecia a tua trajetória. Isso eu conhecia, tá? Então, assim, eu sei que tu tá realmente empenhada em tentar dar suporte para o maior número de pessoas possíveis, né? Então, já é, querendo ou não, uma forma de começar a melhorar isso tudo que tu estava dizendo, né? Então, que incrível, sério. Não, A gente já está se encaminhando para o final, né? Que já estamos finalizando. Então, Deise, eu quero ver contigo. Queria que tu falasse para nós aqui. Primeiramente, quero te agradecer imensamente por ter aceitado o nosso convite, por estar participando aqui desse bate-papo, essa conversa, muito mais informação, né, que a gente está levando hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E para encerrar, Deise, eu quero que tu fale para nós o que tu deixaria de mensagem para as famílias, com pessoas, famílias com deficiência em geral, porque eu acho que a gente abrange todos aí, e tu acaba acolhendo todos. E para ti, Deise, o que foi a doença rara, a MPS, e o que ela te ensinou? Eu vou começar respondendo de trás para frente. Sim. Hoje eu tô para não sou grupo de pagode, mas tô só para contrariar, né? Tá do contra. Tô do contra, mas é que tem que contrariar, porque senão não fica assim. Maravilhosa. Como eu falei, e eu vou ser repetitiva, eu era diferente, né? Um diferente sem uma perspectiva. Eu sabia que eu tinha alguma coisa, mas eu não sabia o que era. A doença rara me mostrou o que eu sou hoje. Me mostrou essa pessoa, me tornou uma pessoa muito forte. Que sim, muitas vezes eu quero desistir de tudo, chutar o balde, sentar no cantinho e só chorar. Mas aí eu lembro das crianças que diziam assim: muito obrigada, tia Deise, hoje o meu remédio eu posso fazer perto de casa, e foi você que fez isso por mim. Então, pelos pacientes. Né? Então, eu sou hoje o que eu sou essa pessoa decidida, determinada e com vontade, com sangue no olho para ter
que todas as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor, foi a doença que me ensinou. Porque eu parei de chorar e aprendi a lutar. E aprendi a defender o que eu quero, o que eu acho certo. Então essa sou eu hoje e isso foi o que a doença me ensinou. E é o que eu levo à frente do Instituto Atlas Biosocial e nos demais frontes que eu tenho lutado. O que eu posso dizer para as famílias e que eu digo para as mães que chegam para nós é assim, não vitimizem os filhos de vocês. A gente sabe, cada caso é um caso. A gente sabe que o paciente que está lá acamado, que tem as suas condições, mas aquele paciente que tem a condição, é melhor que os pais digam, olha, você tem uma condição, você tem uma doença rara, você tem uma deficiência, mas você não é pior que ninguém. Ensinem os filhos de vocês ou entendam o seu lugar na sociedade. Porque se você aprender em casa é melhor, porque quando a vida ensina, ela não tem dó. Então, busquem o seu lugar. Não como vítima de uma sociedade, mas parte integrante de uma sociedade. Sabemos, existem limitações, existe a falta de acessibilidade, existe a falta de política pública. Sim, mas a gente, enquanto parte desse todo, precisa estar ciente e consciente de fazer a nossa parte. E é melhor a gente estar consciente e estar buscando do que esperar de braço cruzado, porque daí as coisas não acontecem. Então eu sei que dentro da particularidade de cada um e da limitação de cada um, é um pouco mais difícil. Mas a gente tem exemplos. Nós temos um paciente que ele tem MPS 4 e ele mostra na escola dele o porquê que ele precisa da acessibilidade. A gente tinha, e ele conseguiu, ele mostrou lá e teve as adaptações, nós tínhamos hoje, hoje a gente não tem mais os 2 pacientes, mas lá em Panambi a escola foi toda adaptada para receber os 2 irmãos. Então assim, claro, é difícil você ver o seu filho sabendo do diagnóstico e do prognóstico, que geralmente para as doenças raras é vida curta. Mas ao mesmo tempo hoje a gente vê que está mudando. Nós temos um evento que se chama Simpósio MPS Sul, que é todo final do ano. Aí sempre tem a recreação. Aí eu brinco com o Dr. Roberto, digo, doutor, quando é que a gente vai fazer a geriatria? Os pacientes estão ficando velhos, não tem mais recreação, né? Nós estamos envelhecendo. Então é nesse sentido, assim, eu acho que é buscar o seu local, se fazer parte de uma sociedade e se juntar a nós nessas batalhas do dia a dia, que não são poucas, né? Eu vou te aplaudir, sabe? Eu adorei o que tu falou, porque, nossa, isso é algo, assim, que realmente me toca, porque eu, assim, como a Janaína, a gente trabalha tanto nesses processos e vê tanta coisa que não deveria ser assim, sabe? Que falta informação e tudo mais. Aí tu vem aqui me dar essa aula, assim, achei incrível. Olha, muito obrigado e pela tua presença. Acho que tem que ter mais um episódio com ela, porque eu quero saber mais das tuas histórias, né? Agora a gente vai ter que encerrar, porque o nosso tempo já deu, na verdade. Mas, assim, de novo, para te agradecer, tá? Tu realmente é muito especial. Tem sangue no olho, assim como eu e a Janaína. Eu acho que por isso que a gente se deu também, entendeu? Porque quem tem sangue no olho sabe e reconhece o outro. A gente faz tudo que dá, né? E tu, assim, tem feito tudo que pode. Eu e a Janaína também, tipo, eu não vou faltar com a modéstia aqui. A gente trabalha um monte também, né, Janaína? Então, assim, gostei muito, muito obrigado. A Janaína também, né, por me aguentar. Eu sei que não é fácil, mas então é isso. Eu vou deixar para te encerrar, que eu tenho certeza que tu tem que falar. Sim, eu tenho uma coisinha só para falar, que eu vou deixar um convite aqui, que eu acabei de lembrar que a Daisy, a partir do dia 30 de outubro, o espaço... Tá. Você quer que eu fale? Pode falar. Eu só vou dizer assim, 2 coisas. Agradecer por estar aqui e pedir desculpa se eu enrolei as pessoas e deixei confuso, porque a gente foi entrando em vários ganchos e de repente não ficou muito legível o que eu falei, mas enfim. Bom. Aí tu volta. O que a Jana está falando é que de 27 de outubro a 15 de novembro acontece a Feira do Livro de Porto Alegre, a maior feira a céu aberto, e existe um espaço na Feira do Livro chamado Estação Acessibilidade. E esse ano vai estar sendo coordenada pelo Instituto Atlas Biosocial. Então, do dia 27 de outubro ao dia 15, nós vamos estar lá oferecendo
empréstimo de cadeiras de rodas, intérprete de Libras, visita guiada para as pessoas com deficiência visual e distribuição de material de todos os parceiros, sejam voltados à deficiência, inclusão ou doenças raras. E também, do dia 28 ao dia 12, serão feitas rodas de conversa, levando informação sobre os mais variados assuntos. Vai ter lá direito, vai ter terapeuta, vai ter espaço... Dia 11 a gente está lá. Dia 11 de novembro. E dia 28 também. Dia 28 com o Instituto. Isso, com Arrasou. o Instituto Alicia e o Cuidando de Quem Cuida, que eu acho que é fundamental, então vão estar conosco lá na Estação Acessibilidade. Espero que todos possam dar uma passadinha na Feira do Livro e nos visitar. Vai ter chimarrão também. Ai, maravilhoso. E depois eu vou dar o teu presente, que eu tô na bolsa ali, que é um livro do Cláudio. Muito obrigada. Muito obrigada a todos que assistiram até aqui. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Até mais.